Você está sendo controlado o tempo todo. O preço da carne subiu, não foi por causa de seca ou porque teve uma gripe no gado. Foi porque eles quiseram. Hoje nós vamos falar de GURPS Illuminati. O mundo é mais estranho do que você imagina. RP Games Brasil. Salve, salve galera do RP Games Brasil, salve, salve jogadores e jogadoras de RPG. Meu nome é Felipe Lutalo, eu sou escritor do livro Almoço de Domingo e também sou redator e editor do blog RP Games Brasil. GURPS Illuminati foi lançado em português pela Devir em 1995. É um dos suplementos mais divertidos que eu já vi de GURPS lançado em português. Entretanto, eu nunca vi ninguém jogando. Eu acredito porque esse livro ele traz muitas verdades incômodas, como o controle da mente, o controle de massas. A gente vai descobrir nesse livro que nós estamos sendo controlados, sim, por eles, pelos Illuminati. Talvez eu esteja fazendo esse vídeo porque eu recebi uma mensagem subliminar que me fez iniciar o processo. E eu acredito que eu estou fazendo para informar vocês. Bem, ou talvez seja completamente verdade que eu sou um ser pensante e que estou fazendo por vontade própria, porque eu quero esclarecer as coisas. Então, curta esse vídeo, compartilha antes que os homens de preto cheguem. Assim está bom, obrigado. Mas o que está acontecendo? Excelente pergunta. E a resposta para essa pergunta está aqui. Quem é o senhor, realmente? Realmente? Sou só um fruto da sua imaginação. GURPS Illuminati foi escrito por Nigel Findlay. Ele apresenta um panorama conspiracional do nosso mundo. É como se nada, absolutamente nada que acontecesse no nosso mundo fosse por acaso. Sempre há influência dos Illuminati. Mas afinal, quem são esses Illuminati? Bem, eu não sei. Eu só sei que são um grupo pequeno de pessoas que fica nos bastidores mexendo as cordas para que o mundo seja como eles querem, para que eles adquiram mais e mais poder. Alguns teóricos da conspiração dizem que o primeiro Illuminati foi Caim. Peraí, você está querendo me dizer que Caim conspirou com a sua mãe para matar Abel e isso o torna o primeiro Illuminati? Não, jamais eu diria isso. Isso é coisa da sua cabeça. Outros teóricos da conspiração dizem que tudo começou no dia 1º de maio de 1776, quando Adam Weishaupt criou um grupo de pessoas, um grupo secreto em uma universidade jesuíta. Originalmente, esse grupo era chamado de perfeccionistas, porém, com o tempo eles foram rebatizados como Illuminati. Peraí, existe uma conexão entre o 1º de maio, que é o Dia do Trabalho comemorado, instituído na União Soviética, e os Illuminati? Meu Deus do céu. Esse grupo se infiltrou em várias instituições, controlando de forma direta ou indiretamente. Eles foram construindo camadas conspiracionais como se fosse uma teia que uma instituição liga a outra, mas lá no centro dessa conspiração estão eles, os Illuminatis. Não se engane. Como diz um velho desenho animado. Cérebro, o que você quer fazer esta noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pique. Tentar conquistar o mundo. Os personagens de uma campanha iluminada serão tal qual os personagens de qualquer campanha. O que eu quero dizer é o seguinte. Em uma campanha de Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter arquétipos de personagens como o espião, o soldado, o político, o general.
Esses arquétipos só vão ganhar um toque conspiracional nas aventuras de GURPS Illuminati. Obviamente que existem personagens bastante exagerados, será mesmo? Como anarquistas, estudiosos da conspiração, conspiradores afins, que são aqueles caras que acham que estão fazendo a conspiração, mas na verdade eles são apenas bucha de canhão, eles são apenas peões dos verdadeiros conspiradores, seguidores de cultos radicais, que é a coisa mais fácil de manipular do que seguidores fanáticos de algum culto. E, dentre vários outros personagens, nós não podemos deixar de citar os Homens de Preto. Algumas vantagens e desvantagens, elas são excelentes para o GURPS Illuminati, como por exemplo a amnésia. Imagina você acordar em uma ilha e não lembra do que aconteceu. No one can see us. Será que isso está ligado a alguma conspiração? Vantagens como patrono, aliados e contatos são muito importantes para que os personagens tenham em quem confiar e onde buscar informação. Será que eu posso confiar mesmo no meu aliado? Ou seria melhor confiar no meu inimigo? Bem, essa é a paranoia de GURPS Illuminati. Algumas perícias também podem existir no mundo do jogo de GURPS Illuminati. Talvez a alquimia não seja simplesmente um conto de fábula. E ocultismo e ufologia são muito importantes para contatos com o oculto, por exemplo, com a organização Cabala ou com aliens. Por fim, a perícia mais importante que é trazida no livro é a perícia Teoria da Conspiração. Com base nessa perícia, os personagens podem fazer várias conexões com base nas informações para aprofundar no enredo da campanha. Outras perícias importantes são pesquisa, detecção de mentiras e investigação. Uma campanha iluminada, ela pode nascer iluminada ou não. O mestre do jogo, ele precisa saber se ele pretende, iluminar a campanha ou vai ser uma campanha normal. A partir do momento que ele toma a decisão de iluminar aquela campanha, ele pode tomar dois caminhos. O caminho número 1 é improvisar e ir acrescentando elementos conspiracionais nas aventuras à medida que os personagens vão vivenciando as histórias. A segunda estratégia de criar uma campanha iluminada é o mestre criar uma rede de instituições que estão umas ligadas a outras, formando a teia conspiracional, com os Illuminatis lá no centro. A partir daí, ele vai apresentando as aventuras para os personagens e eles vão pegando e fazendo as conexões necessárias. O capítulo 3 vai falar de grupos iluminados. São os grupos que promovem a conspiração. Esses grupos podem ser ficcionais, como os Cátaros, a Príncipe de Sion, os assassinos, alguém lembrou aí de Assassin's Creed? Ou podem ser grupos que existem no nosso mundo, como a maçonaria, bancos, empresas, sindicatos, religiões organizadas, os escoteiros, como vários outros grupos. Muitos desses grupos que eu falei que são ficcionais, talvez eles sejam até reais, mas estão no nosso mundo com outros nomes. Aqui vale ressaltar que na tradução brasileira, o capítulo está marcado como capítulo 6, ao invés de 3. Será que isso é um erro? Ou será que isso é mais uma chave para a conspiração? No capítulo 4, por que o Sr. Contente utiliza uma folha de zinco embaixo de seu chapéu? Descreve situações estranhas que podem acontecer no mundo da campanha, no mundo da aventura. São situações que
o mestre pode acrescentar em suas aventuras iluminadas quando ele ainda não criou uma aventura totalmente dentro do GURPS Illuminati. São situações completamente sem sentido apenas para aguçar a curiosidade dos personagens e dos jogadores. Algumas tarefas sem sentido podem acontecer na aventura e envolver os jogadores. Outros são personagens malucos que aparecem do nada e falam algo que ninguém entende. Um acidente de charrete ou de carro pode acontecer na frente dos jogadores e um dos personagens e um dos sobreviventes saírem ileso. A ideia é que esses eventos sem sentido a princípio comecem a guiar os personagens para dentro de uma campanha com muita conspiração. No capítulo 5, diga apenas o que aconteceu, senhora. É um capítulo onde os jogadores já criam personagens que são peões da conspiração. Eles já estão mais envolvidos. A ideia aqui deste capítulo é que os personagens, eles sabem que estão envolvidos em alguma coisa estranha. Apesar que ainda no início eles não têm noção exatamente do que, mas com o tempo eles vão se aprofundar na conspiração. Na sequência vem o capítulo 6, que é o capítulo Homens de Preto, a serviço da conspiração. Aqui não tem muito lero-lero. Os personagens fazem parte da conspiração. Eles pertencem a algum grupo que está tentando manipular o mundo. Talvez eles ainda não estejam lá no centro da conspiração. Eles não são os Illuminati. Eles são peões, eles são cavalos, eles são peças-chave no mundo da aventura, porém eles não têm um conhecimento total do que está acontecendo. Muitas vezes eles mesmos são controlados por outros Illuminatis com maior patente, mas eles não têm a mínima ideia disso. Os Homens de Preto refletem essa questão de personagens que trabalham para os Illuminati. A gente pode ver isso no filme Matrix, onde você tem o Sr. Smith. Tradicionalmente ele veste um terno preto e ele busca proteger a Matriz. E também nós temos o MIB, Men in Black, onde os Homens de Preto escondem a presença de alienígenas no nosso mundo do conhecimento dos seres humanos. Finord. Essa é uma palavra que permeia todo o livro de GURPS Illuminati. Se alguém souber o que é isso, por favor, escreva aí nos comentários. E aproveita e já fala, você já jogou GURPS Illuminati? Já jogou alguma campanha iluminada? O que você achou? Bem, no capítulo 7, Finord, ele vai ajudar o mestre a como iluminar outros gêneros, como cyberpunk, fantasy, viagem no tempo, space e muitos outros. Ele dá várias ideias de como o mestre do jogo pode iluminar as suas campanhas, deixá-las com teor mais conspiracional. No capítulo 8 tem o título Aperte o botão marcado com S de socorro. Ele traz dicas para o mestre do jogo manter uma campanha de GURPS Illuminati. O capítulo vai trabalhar um pouco com o mestre do jogo conceitos como complexidade e tom. Tom das aventuras. Manter uma aventura de GURPS Illuminati nem sempre é muito fácil. Os personagens e os jogadores, eles não podem ir rapidamente e descobrir tudo sobre a conspiração, porque senão vai tirar todo aquele suspense. Entretanto, eles não podem ficar perdidos em túneis sem saídas, em um labirinto, que eles não conseguem avançar na aventura porque eles vão desmotivar. Então, o capítulo 8, ele vai dar dicas para o mestre de como criar uma aventura e uma campanha que dose a quantidade de informação que os personagens recebem para que motive os jogadores
a se manter em uma campanha de paranoia e conspiração por mais tempo. Esse capítulo ele tem o objetivo de instruir ao mestre exatamente Finord. Descobrirá que a vida, Finord. O segredo é Finord. O segredo não é Finord. Finord. Essa é a palavra final de GURPS Illuminati. Gostou desse vídeo? Curta, compartilhe, envie para mais conspiradores e deixe um comentário. Finord e até o próximo Finord.